Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Agora em Uberlândia, 8h31. E nós vamos fazer uma nova conexão com Brasília, desta vez ao vivo. Vamos até o Palácio do Alvorada falar com a presidente da República afastada, a presidente Dilma Rousseff. Presidente Dilma, que está na ponta da linha. Muito bom dia para a senhora. Obrigado por falar aqui aos ouvintes de Uberlândia. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. Presidente, vamos começar falando de Olimpíadas. É um assunto que tem sido muito discutido ultimamente e o Brasil tem passado uma grande vergonha perante o mundo por causa da péssima estrutura oferecida aos atletas estrangeiros, principalmente lá na Vila Olímpica do Rio de Janeiro. E é uma crítica muito grande sobre essa falta de estrutura, uma vez que o Brasil foi escolhido como cidade-sede do Rio de Janeiro em 2009. Quer dizer, nós tivemos aí 7 anos para organizar isso. Afinal, a senhora acha que o tempo foi suficiente, insuficiente? Qual que é a opinião da senhora a respeito disso tudo que tem acontecido das Olimpíadas? Olha, Danilo, o que eu acho é o seguinte: não é possível pegar um fato muito grave, que é esse da Vila dos Atletas. Não é a Vila Olímpica, é a Vila dos Atletas. A Vila dos Atletas foi responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, que fez uma parceria público-privada. É a única parceria público-privada de todas as Olimpíadas. Essa parceria público-privada foi feita entre a Prefeitura e 2 empresas privadas. Uma que se chama Rossi e outra que foi a Odebrecht. A Vila dos Atletas era esse empreendimento e eles iam, inclusive, vender os apartamentos depois que ocupado pelos atletas. É a única das infraestruturas da Olimpíada que teve problema, tem problema e ele tem de ser corrigido, sim. É responsabilidade, né, tanto da Prefeitura quanto dessas empresas. E acho que o Comitê Olímpico tem de tomar as providências cabíveis para impedir que isso ocorra e tente, né? Eu não tenho certeza de como é que está a situação lá, há 2 meses que eu estou afastada do governo, mas eu acho que eles têm de tentar até o início das Olimpíadas tomar as providências cabíveis para pelo menos aproveitar uma parte. Agora, eu queria destacar que tanto a Vila Olímpica, que é na Barra da Tijuca, quanto a Vila de Deodoro, elas estão em perfeitas condições, tanto do ponto de vista de toda a infraestrutura, quanto da segurança, quanto do centro de mídia, que está inteiramente pronto, todos os equipamentos também que garantem o funcionamento da energia elétrica na Vila Olímpica em Deodoro. A senhora falou aí sobre a segurança e essa onda toda de terrorismo que tem acontecido pelo mundo, as possíveis ameaças que possam acontecer aqui no Brasil em virtude das Olimpíadas. Qual que é a opinião da senhora? A senhora acha que nós temos segurança pronta, preparada, o Brasil está preparado para receber um evento desse porte e evitar possíveis episódios de terrorismo, presidente? Olha, todas as providências para isso foram tomadas ao longo tanto dos anos de 2015, 14, 13 e também agora recentemente. Eu posso responder para você até o momento em que eu fui afastada. E até aquele momento eu tenho de dizer o seguinte: olha, todas as instituições encarregadas da segurança, que são as Forças Armadas, a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também a colaboração com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e dos locais onde vão ocorrer os eventos, todas essas instituições, elas trabalharam juntos e elas vêm trabalhando juntos e enfrentaram grandes eventos. Por exemplo, há 2 anos atrás, foi a Copa do Mundo em 12 cidades. Nós, naquela oportunidade, criamos centros de comando e controle em todas as 12 cidades, aliás, eles permanecem, e um centro nacional de comando e controle no Rio de Janeiro. Essa estrutura fez parcerias também, toda essa estrutura, essas instituições, tanto a parte de segurança
quanto à parte de inteligência, fez parcerias com órgãos internacionais dos principais países que têm experiência nessa área de combate ao terrorismo. Eu quero te dizer o seguinte: há condições bastante sólidas do Brasil suportar uma Olimpíada, enfrentar uma Olimpíada e garantir a segurança. Seja para as delegações, sejam para os chefes de Estado e de governo que eventualmente venham às Olimpíadas. Até maio, essas condições estavam perfeitamente estruturadas. Quero crer que não houve nenhuma medida do governo provisório interino no sentido de desarticular esse setor. Aliás, eu acredito que ele está funcionando bem porque eles não mandaram embora, como fizeram em outras áreas, as pessoas responsáveis pela segurança das Olimpíadas. Espero que eles não tenham comprometido nada desse processo, porque eu quero te assegurar isso. O Brasil tem experiência. Nós enfrentamos uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi algo bastante difícil. Enfrentamos também a vinda do Papa ao Brasil, né? As Jornadas da Juventude. Tivemos experiência também nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Militares, na Rio+20. Então, o Brasil tem capacitação na área de segurança, tem capacitação na área de inteligência, está preparado para enfrentar o terrorismo. E, geralmente, se faz isso sem estardalhaço, sem usar isso como exposição de mídia. A arte do combate ao terrorismo é sempre atento, sempre pronto, e nada pode te desviar do objetivo que é garantir segurança da população, dos visitantes e dos chefes de Estado. Só para a gente encerrar o assunto Olimpíadas, presidente, recentemente a senhora disse que não pretende ter uma posição secundária lá na solenidade de abertura, marcada para o dia 5. Eu queria saber que tipo de posição é essa que a senhora mencionou, secundária, e se a senhora realmente vai ou não até a solenidade de abertura das Olimpíadas. Veja bem, eu participei desde o início do processo de trazer as Olimpíadas para o Brasil. O presidente Lula fez todo um trabalho nos anos de governo, nos últimos anos de governo dele, no sentido que o Brasil sediasse as Olimpíadas e a Copa. No caso das Olimpíadas, eu inclusive assinei ainda como chefe, ministra-chefe da Casa Civil, eu assinei todas a chamada matriz de responsabilidade, onde o Brasil assumia certas responsabilidades perante o Comitê Olímpico Internacional. Depois disso, eu me elegi presidenta e desenvolvi todos os trabalhos, a cada espaço físico, cada estádio, cada local de natação, todas os espaços em que as delegações internacionais irão disputar, eu participei como representando o governo brasileiro, né, o governo federal, e mais, nós financiamos, nós estruturamos o financiamento, nós inclusive colocamos dinheiro do orçamento geral da União. Então a minha participação foi absolutamente direta. Então, o que acontece agora? Acontece que vai para o palanque oficial junto com a delegação internacional e o representante do Comitê Olímpico Internacional, vai uma pessoa que não trabalhou. Eu não vou participar de um ato nesta condição de espectadora, num ato que eu fui protagonista. Então, eu prefiro não ir e não criar nenhum constrangimento. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho do impeachment, presidente. Terminaria hoje o prazo que a defesa da senhora tinha para apresentar as alegações finais à comissão especial. Mas ontem a defesa apresentou um pedido, pedindo mais 2 dias de prazo para isso, por causa do site do Senado, que ficou fora do ar, exatamente por esse tempo. E muitos acreditavam até que a defesa iria apresentar essas alegações finais até antes do prazo. No entanto, pediu uma prorrogação.
Já não teria o tempo suficiente? Essa defesa já não está pronta, presidente? Olha, eu não sei quem são esses muitos que acreditavam que nós íamos apresentar a defesa antes do prazo, até porque isso não é praxe. O que a defesa pediu, porque o site do Senado saiu do ar e algumas coisas eram fundamentais que a gente acessasse. Agora, a gente pretende cumprir o prazo. Vamos fazer um esforço para cumpri-lo. Pedimos esse adiamento justamente porque houve esse incidente com o site do Senado. Agora, isso não acredito que isso tenha nenhuma consequência maior. A nossa defesa está praticamente pronta. Então amanhã, até às 18 horas, ela será apresentada, como foi o prazo que o presidente da comissão deu. Isso. Tá certo. Justamente isso. Isso é algo trivial, né, num processo. Uhum. Inclusive, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, falou semana passada que a senhora teria desabafado em determinado momento, dizendo que queria logo acabar com essa agonia. A que a senhora se refere sobre a agonia? A senhora quer resolver essa história de uma vez, decidir o que tiver decidido, presidente? Olha, eu vou te falar uma coisa, isso é um romance, porque, primeiro, eu não estive com o presidente do Senado nem a semana passada, nem a semana retrasada. Da onde sai essa história, eu sei. Sai da tentativa sistemática de uma parte da mídia de fazer com que, aparentemente, eu esteja numa situação em que eu queira renunciar ou esteja cansada. Não estou cansada, não. Estou plenamente disposta a lutar até o último minuto pelos meus direitos. O que não é correto é o seguinte: tudo bem que me escondam, né? Eu não apareço em jornais nacionais há muito tempo, né? Fui, como se diz, fui caçada da TV. Porém, isso não autoriza ninguém a inventar histórias a meu respeito. Eu não estive com o presidente do Senado. É impossível que eu tenha tido essa conversa com ele se ele não esteve comigo e eu não estive com ele. Então, há uma fantasia, uma invenção, uma ficção que foi divulgada de forma incorreta e indevida. Tá certo. Vamos aproveitar para falar de Lava Jato. Semana passada, no final da semana, nós todos fomos surpreendidos, né? Aquela declaração do ex-marqueteiro do PT, João Santana, a mulher dele, Mônica Moura, dizendo que realmente recebeu 4 milhões e meio de dólares de Caixa 2 para pagar a campanha de 2010 da senhora. Mônica, inclusive, chegou a dizer que não falou disso antes, até inventou uma mentira no primeiro momento para proteger a senhora. O que a senhora tem a dizer disso? Justamente, eu queria dizer o seguinte: veja bem, se ele recebeu os 4 milhões e meio que ele diz que recebeu, não foi da organização da minha campanha. Por que não foi? Porque ele diz que recebeu isso em 2013. Ora, como você sabe, a campanha começa, né, em 2010, e em 2010, até o final do ano, antes da diplomação, ela é encerrada. A partir do momento que ela é encerrada, tudo que ficou pendente de pagamento da campanha passa a ser responsabilidade do partido. Então, a minha campanha não tem a menor responsabilidade sobre em que condições pagou-se a dívida remanescente da campanha de 2010, porque ela foi paga 3 anos depois. Praticamente. Tá certo. Então, não é a mim que você tem de perguntar isso, mas, como disse o próprio João Santana, com quem ele tratou essa questão foi com a tesouraria do PT. Bom, os grandes jornais do país, presidente, têm noticiado diariamente uma sensação de melhora na economia brasileira depois da saída da senhora há cerca de 2 meses. A senhora também tem percebido que a economia está melhorando e que a chegada de Temer contribuiu de alguma forma para acalmar o mercado? Olha, veja bem, esta é uma pergunta que só se aceita aqui no Brasil, porque em lugar nenhum do mundo ela não seria objeto de uma certa resposta irônica. Por quê? Veja bem, como é que pode os fundamentos de uma economia melhorar devido a 2 meses apenas? Aliás, vamos lembrar um fato, quando eu tinha 1 mês de afastamento,
aconteceu um fato internacional grave, que foi o Reino Unido, né, sair da União Europeia. Isto aconteceu e, diante deste fato, o Ministério da Fazenda interino deu uma nota, escreveu uma nota e publicou essa nota na imprensa, inclusive deu entrevista para órgãos de imprensa internacional, dizendo o seguinte: os fundamentos da economia brasileira estão sólidos. Por fundamentos da economia brasileira, entenda-se o que eles disseram. 1. O Brasil tem 376 bilhões de reserva. Não foram feitas em 2 meses as 376 bilhões de reserva. 376 bilhões de reserva foram feitas no governo do presidente Lula e no meu, porque quando nós chegamos ao governo em 2003 com o presidente Lula, nós não tínhamos reservas suficientes para pagar o dia seguinte. Nós construímos 376 bilhões de reserva que explicam por que o mundo pode tossir, que a gente não pega pneumonia. Além disso, o que é que o Ministério da Fazenda interino dizia? Olha, nós estamos no período em que houve o maior investimento externo, estrangeiro, direto no Brasil. Quanto? No período de um ano, 79 bilhões. Repito, período de um ano e não 1 mês e meio. Além disso, há uma tendência para a inflação ficar na meta, porque as medidas foram tomadas. Também essas medidas não ocorrem no mês. Além disso, a indústria começa a se recuperar porque a taxa de câmbio não está com o real valorizado. Porque, ao contrário do que pensam alguns, que acham vantajoso que o nosso dinheiro valha muito em Miami, é mais importante para a economia do país que nós tenhamos competitividade, ou seja, que os nossos produtos para exportação tenham um preço mais competitivo, um preço menor em termos da relação com o câmbio. Então, todos os fundamentos da economia estão dados pelo meu governo. Em 2 meses, ninguém recupera nada. O que havia era o seguinte: havia sistemática, mas a sistemática tentativa de criar o mau humor na economia brasileira. Essa havia, sim, um mau humor que se criava, porque todo dia o mundo ia cair na nossa cabeça. Acontece que quando o mundo para de cair na nossa cabeça, como noticiado principalmente pelos grandes jornais, essa é uma situação que diminui o mau humor, o mal-estar. É isso que está acontecendo. Presidente, nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer as últimas 2 perguntinhas à senhora. Primeiro, a senhora disse que vai lutar até o último minuto para o impeachment, que ele não seja aprovado e tudo mais. Contra o impeachment, para que ele não seja aprovado. Mas caso ele seja aprovado, até porque hoje o cenário ele é atualmente desfavorável, né? A política muda o tempo inteiro, mas hoje é desfavorável. Quem disse? Você não conversa com os senadores para saber. Mas então... Não é verdade. Mas pelas declarações que são dadas à imprensa, né, presidente? Mas eu quero saber o seguinte: caso ele seja aprovado numa hipótese, a senhora pretende fazer o quê? A senhora ainda pretende disputar algum cargo político no futuro? Posso falar uma coisa? Pode. A gente tem 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. O e se, ou caso se, não existe. Então, não se deve responder caso se. Eu tenho uma meta. Eu lutarei até o fim para impedir que esse impeachment ocorra. E quero te dizer o seguinte: é óbvio que vai haver, quanto mais próximo nós chegarmos deste dia, que é o dia em que vai haver o julgamento do mérito, que é no final do mês, nós teremos uma guerra de informações, né? Uma parte vai dizer que tem os votos, outra parte vai dizer que não tem, mas o que vai acontecer mesmo é só no dia que nós vamos saber.
E assim é que nem jogo de futebol, não tem si. A gente joga até o final da partida. E ganha, e ganha, e ganha. É isso que tem de ser um bom jogador. E no caso, no que não se trata de um jogo, mas se trata de uma metáfora, é lutar até o fim para ganhar e fazer com que a democracia brasileira ganhe. Tá certo. Só para a gente encerrar, presidente, como vai ser o comportamento da senhora nessas eleições municipais deste ano que já se aproximam? Aqui em Uberlândia, por exemplo, o prefeito Gilmar Machado é candidato à reeleição, ele é do partido da senhora, já foi vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional. A senhora pretende vir apoiá-lo, dar apoio aos partidos, aos prefeitos do PT? Olha, nós somos hoje uma grande base progressista que apoiou e que apoia esse processo democrático de luta pelo Estado Democrático de Direito, de luta a favor da nossa democracia. Eu pretendo apoiar todas essas forças progressistas. Eu gosto muito do Gilmar e, obviamente, se for convidada, não tenho problema nenhum em apoiá-lo e apoiar todos os integrantes das forças progressistas do Brasil. Tá certo. Falando ao vivo de Brasília, presidente da República afastada, Dilma Rousseff. Presidente, muito obrigado pela entrevista da senhora. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Bora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.